partir de agora, página 42, por favor. Página 42. Página 42. Bom dia, Aquiles. Ai. Vai. Sério. A partir de agora, a aula está sendo gravada, lembrando que estamos falando do segundo reinado brasileiro, tá certo? Com relação ao golpe da maioridade, Pedro de Alcântara, que tinha apenas 14 anos, um menino, olha, ó. Aqui ele tinha 12 anos de idade, 2 anos antes. Você pode ver, né, com toda a pompa de militar, com a roupa, a o nível militar. Vai, continuando. Vai lá. Eu vou ler algumas partes e depois a gente já vai passando para as atividades. Em relação aos títulos, ninguém o recebia diretamente, mas por progressão. Primeiro, você recebeu o título de barão, depois de visconde, depois de conde, depois marquês e, por fim, duque. Então, duque era o título mais alto. No entanto, só tivemos um duque, que foi o duque de Caxias, que é o Luiz Alves de Lima e Silva, conhecido também como pacificador do Império. Pacificador porque ele traz a paz. Traz a paz de que forma, meu amor? Tá certo? Em relação à população, de maneira geral, nós vimos na unidade anterior como a situação era miserável em exploração, principalmente nos engenhos interiores do Brasil. Durante o século XIX, uma característica que se acentuou nas relações sociais foi o preconceito racial, principalmente entre as elites e o povo, o povão. Isso acontecia mesmo quando revoltas regenciais obtinham a participação de alguns fazendeiros, que se insurgiam contra a corte, dando força ao movimento. Mas esse apoio era retirado no momento em que as reivindicações populares passassem a integrar o movimento. Esse preconceito entre pobres, os menos favorecidos e como também a questão dos ricos, isso vai representar vai. Tá lá. Esse tipo de preconceito, ele vai se estender para quartéis onde brancos, negros, indígenas e mestiços marchavam no mesmo pelotão. No Brasil, até os dias de hoje, é um país preconceituoso? Tem resquícios de preconceito? Tem. Principalmente a gente vê hoje, que é 20 de novembro, e se eu acho que não tem nada para se comemorar, tem para se comemorar a Dia da Consciência Negra, mas não deveria ter nem esse dia, porque, como o Brasil, a grande maioria da população era negra, tá certo? Ou descendência afro-brasileira, não tinha necessidade de haver preconceitos, mas como há, e você percebe no texto, que esse preconceito ele começa desde a época do período imperial. Oi? Porque assim, porque é um erro dizer, eu sou descendente de escravos. Não, você é descendente de africanos que foram escravizados. É uma diferença. Porque escravo não é raça. Escravo é uma condição. Deu para entender a diferença? Você não é descendente, meus antepassados, eu sou descendente de escravos. Não, você é descendente de africanos que foram escravizados. Certo? Aí, vamos lá. A política do segundo reinado. Os primeiros anos do reinado de Dom Pedro II foram marcados por muita insegurança. Claro, ele tinha 14 anos. 14. Aí é uma fotografia quando ele tinha 12. Tá certo? A fotografia não. Olha sobre tela.
insegurança, pois ele era muito jovem e inexperiente, que assumiu o poder em 1840, que foi obrigado a adotar algumas medidas, como a restauração do poder moderador e do Conselho de Estado. Já em 1847, 7 anos depois, instituiu no Brasil o parlamento por meio de um decreto que criava o cargo de presidente do Conselho de Ministros, nomeado pessoalmente pelo imperador. Esse sistema, aparentemente, era inspirado no modelo inglês, mas no Brasil ele apresentava diferenças cruciais em relação ao inglês, o que fez ficar conhecido como parlamentarismo às avessas. É o seguinte, o que é o parlamentarismo? Lembra, vamos pegar a questão da Inglaterra. Lembra na Inglaterra, logo no início do ano, vocês estudaram a Revolução Inglesa, onde onde eu falei para vocês que existe um ditado, isso foi, eu acho que em sala de aula ainda. Na Inglaterra, o rei reina, mas não governa. Pronto. Por quê? O rei, literalmente, ele é o chefe do Estado. Ele representa o país fora. Literalmente, ele é só para assinar. Quem manda no Brasil, quem manda na Inglaterra é o primeiro-ministro. Tá certo? Dom Pedro II, ele tentou implantar esse tipo de governo aqui. Porém, o poder dele era muito forte. Porque é o seguinte, eu escolho Júlia, eu escolhi Júlia. Júlia é a primeira-ministra. Então, quem manda literalmente no Brasil é Júlia, não sou eu. Todas as decisões tomadas na sala de aula, vamos dizer que sim, é por Júlia. Só que o problema todo é o seguinte, não adianta eu escolher Júlia e Júlia, vou colocar essa cadeira ali. Júlia não está tomando a decisão? Está querendo tirar essa cadeira e colocar ali? Eu digo, Júlia, essa cadeira não fica aí, não. Bota ela ali. Júlia, bota essa cadeira ali. A Júlia, não, mas assim, bota ali. Na lógica, quem está governando? É Júlia ou eu? As decisões tomadas estão sendo tomadas por Júlia realmente ou por mim? Então, foi esse tipo de governo que foi adotado aqui no Brasil, o parlamentarismo às avessas. Porque o parlamentarismo, Júlia, ela tem todo o poder, ela pode fazer o que quiser. Eu não estou falando o que quiser, acertando ou errando, que acerta o que erre, mas as decisões tomadas serão por Júlia. As decisões tomadas serão por Júlia e não por mim. Tá certo? Ó, tem lá, em dupla, claro que você não vai fazer isso, realize uma pesquisa, claro que você não vai fazer isso, para saber como funcionava o parlamentarismo inglês no século XIX e como ele foi implantado no Brasil por Dom Pedro II. Cite as diferenças entre os dois modelos políticos e explique porque no Brasil surgiu a expressão parlamentarismo às avessas. Eu vou fazer o resumo aqui, lembrando, quem está em casa já pode copiar essa resposta, ou vocês, quando virem essa resposta, se não der tempo para copiar aqui, está em casa, vocês pegam para fazer. Tá certo? Coloca aí. Oi? Qual que você falou, Dia? Vocês querem responder? É difícil. Vai, eu vou ler, como eu preferi que você me respondesse em casa, porque eu ia ganhar tempo. Vai, vamos lá. É o seguinte, ó. No caso do parlamentarismo inglês, vírgula, o primeiro-ministro, agora vocês vão ter que ser rápido. No caso do parlamentarismo inglês, vírgula, o primeiro ministro, o primeiro tracinho ministro, o primeiro-ministro era escolhido, isso é no caso do inglês, tá certo? No caso do parlamentarismo inglês, vírgula, o primeiro-ministro era escolhido pelo partido que obtinha com B mudo, que obtinha com B mudo, que obtinha maioria
nas eleições. Vírgula. Ele que governava o país. Ponto. Ele que governava o país. Ponto. Então, vamos lá. Na Inglaterra tem rei? Sim. Mas é uma figura decorativa, literalmente. Quem é que governa o país? O primeiro-ministro. Então, como era escolhido esse primeiro-ministro? A população votava nos partidos e o partido que tivesse mais votos, esse partido, não era o povo, era um partido que escolhia o primeiro-ministro. Deu para entender? Deu para entender como é na Inglaterra? Então, você vota nos partidos, os partidos que tiverem mais políticos, eles escolhem o primeiro-ministro. Não. Oi? É um voto direto. É um voto direto, perfeito. É um voto perfeito, meu amor. É um voto direto. Você escolhe alguém e esse alguém escolhe o líder. É o voto direto. Diferente do Brasil, que é voto direto. Você escolhe diretamente o presidente, a pessoa que ia governar. Perfeito, viu, meu irmão? Vamos lá. Também um voto indireto. Vai lá. Ponto. Já no Brasil. Ponto na mesma linha. Eu acho que acabou. É enorme isso aqui. Ponto na mesma linha. Já no Brasil. Tá. Vive forte, mas faz eu morrer do pé. Vai lá. Já no Brasil. O imperador que... Não, desculpa. O imperador era quem? O imperador era quem escolhia no Brasil, o imperador era quem escolhia o presidente. O presidente do Conselho Maiúsculo. Conselho de Ministros. É a mesma coisa que o primeiro-ministro. Vamos lá. O presidente do Conselho de Ministros. O presidente do Conselho de Ministros. Vírgula. Que, por sua vez, indicava o ministério. Ponto. O ministério. Ponto. Não. Eu falei, tem sim. Eu não estou sendo muito, não. Eu estou fazendo o máximo resumo. Tem sim. Bota embaixo. Vai lá. Bota embaixo. Coloca aí. O sistema brasileiro o poder era exercido pelo imperador. Ponto. O sistema brasileiro, o poder era exercido pelo imperador. Aí o nome parlamentarismo mais avessa. Ponto. Vai, próxima página, 42. Não é 42, não? Vai de 3. Só novamente. Parlamentarismo é um sistema de governo onde o parlamento manda. O parlamento que manda. Você não tem presidente, você tem um primeiro-ministro. É mais ou menos o seguinte. Aí ele está explicando na Inglaterra desse período. A população vota nos partidos. O partido que tem mais votos escolhe um primeiro-ministro, a pessoa que vai governar. E é esse primeiro-ministro que vai escolher quem vai lhe auxiliar. Nesse período no Brasil era o seguinte: o imperador não era a população.
o imperador que escolhia, não era a população, o imperador que escolhia o primeiro-ministro, no caso, era o presidente do Conselho do Ministro, e o imperador ele tinha, no exemplo que eu dei com Júlia, o imperador ele intervia constantemente nas decisões do primeiro-ministro. Então, o primeiro-ministro ele tinha total liberdade para trabalhar no Brasil? Não, pois o imperador que realmente exercia o poder. Jorge, qual a diferença? Qual o problema todo de ter alguém que pode exercer seu trabalho? O seguinte, a vantagem é essa. Vamos lá. Se Júlia fizer algo que desagrada a população, se eu, Júlia, tomar uma decisão, por exemplo, Júlia fez algo que desagradasse vocês. Na questão toda é o seguinte, a culpa vai ser de quem? Minha? Ou de Júlia? As decisões ruins tomadas, a culpa será minha ou de Júlia? Oi? Tá. Quem é o primeiro-ministro? Então resolva com ela. Mesmo que seja a minha influência, Júlia leva a culpa. Oi? Tá certo? Vamos lá. Página 43. É o seguinte. Analisa, a segunda questão. Analise a charge do topo dessa página e explique como ela se relaciona com o contexto político do segundo reinado. Qual a sua opinião a respeito da atuação de Dom Pedro II? Eu vou colocar a resposta e vou explicar para vocês por que dessa resposta e por que dessa charge, tá certo? Vamos lá. Resposta. A charge... Não. Essa não. O outro era. A charge satiriza é com Z no final. Vocês que estão em casa, estão escutando? Estão acompanhando direitinho? Estão escutando? Sim. Tá certo? Vamos lá. Estou na página 43. A charge satiriza a postura de Dom Pedro II de Dom Pedro II ao exercer é com X, depois, ao exercer o poder moderador, vírgula, manipulando os partidos políticos ponto. À esquerda está o Partido Conservador. À esquerda está o Partido Conservador. Esse que tem um homem, né? Ponta a linha. À esquerda está o Partido Conservador. E à direita o Partido Liberal, representado pela mulher. Conservador. E à direita o Partido Liberal. Ponto. Por que essa charge? Gente, ó, durante esse período, dois partidos políticos. Oi? O Partido Liberal. Nesse período, dois partidos políticos, eles disputaram o poder no Brasil. O Partido Conservador, tá certo? Composto por grandes proprietários de terras, ricos, riquíssimos, comerciantes, mas a grande maioria grandes proprietários de terras, tá certo? E o Partido Liberal, composto por pequenos proprietários de terras, por ricos comerciantes urbanos. Então, basicamente, esses dois partidos, eles eram muito parecidos. As políticas adotadas por esses dois partidos
Eram políticas muito parecidas. Esses dois, eles começavam a ter uma guerra um entre o outro. Mas o que eles queriam era a mesma coisa, se manter no poder. Por isso que criou no Brasil a expressão nada mais parecido com um liberal no poder do que um conservador. Aí você assim, não entendi. Mais ou menos o seguinte. A minha política é de dizer que 2 mais 2 é igual a 4. Isso aqui é a política adotada por um partido conservador. 2 mais 2 é igual a 4. Aí, chega no poder agora o Partido Liberal, representado por Rafael. Rafael, não, 2 mais 2 não é igual a 4. O que é certo é 3 mais 1 é igual a 4. Mudou a política? Mudou a política? Mudou a política? Mais ou menos. Mas o resultado? Deu para entender? Que é tudo farinha. Não dá a expressão tudo farinha do mesmo saco? É isso aí. Porque o resultado, mesmo que eles tenham alguns tipos de divergências na política adotada, o resultado final vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. Eles vão se manter no poder. Aí, por isso que se dizia, né? Está no texto de vocês na quinta linha. Nada se assemelha, pode ver lá no texto da página. Nada se assemelha mais a um Saquarema do que um Luzia no poder. Nada se assemelha mais do que um conservador do que um liberal no poder e vice-versa. Porque todos, é farinha do mesmo saco. Por quê? As políticas adotadas por eles favorecem apenas quem? Eles. E no Brasil isso é diferente? Nos dias de hoje é diferente? Não, é a mesma. Então Pedro II, ele ficava conciliando os dois. Esse Dom Pedro II, ele ficava como mediador, um conciliador. João, olha, João chegou. João chegou. Bom dia, João. Certo? Vamos lá. E essas políticas, elas vão, assim, deixa eu ver. Elas vão criar uma grande insatisfação da população brasileira. E uma dessas insatisfações é aqui em Pernambuco. Onde uma única família era dona de quase todos os engenhos de Pernambuco. Existia uma família aqui em Pernambuco. E se você tiver esse sobrenome, você, quem sabe, pode ter sido dessa família, ou ter alguém que você, vamos dizer que é da família X, que é uma família muito importante. Era a família mais rica aqui de Pernambuco. É a família Cavalcante. Quem é que é Cavalcante? Cavalcante. Quem disse aí eu? Quem disse eu? Clara. Clara, você com a família Cavalcante? É mesmo. Existia um ditado popular, dizia assim, em Pernambuco, quem não for Cavalcante é cavalgado. É o seguinte, em Pernambuco, quem não for Cavalcante, quem está em cima do... é cavalgado, é o burro, é o cavalo. Então, em Pernambuco existia. E essa insatisfação... então, vamos lá. Quem é Cavalcante aqui? Sério mesmo, mano? Então, só Maria Clara. Então, Maria Clara seria a riquinha. E o restante tudo é cavalo, Vai. E isso vai gerar uma grande insatisfação no Brasil, aqui em Pernambuco, que vai estourar uma nova revolução. Aí você diz, mas Geórgia, o povo pernambucano gosta de um barraco, né? Eu fico doente em ver Pernambuco hoje
a galera adotando tantas medidas que desfavorecem Pernambuco e o povo pernambucano aceitando. Porque, assim, a história do povo pernambucano é uma história de não aceitar de graça, sem luta. Várias revoltas, várias revoluções eclodiram aqui em Pernambuco por causa dessa insatisfação. Por exemplo, a família Cavalcante dominava, a população era contra. Hoje, Pernambuco, Recife, tem uma família dominando, tem uma família dominando Recife aqui e o povo está lá. Em Recife, tem uma família que domina a política pernambucana, não? É porque eu não posso falar, não. Deixa eu colocar aqui o mudo, porque estou sendo gravado. Oi, estou escutando? É isso mesmo, Aquiles. É aceitar queimar pneu durante a primeira semana. Que eu falei, essa é a mesma família. É a mesma família, são primos. Oi? Eles são primos, eles são primos. Então, a gente pensa. Tem várias famílias, tem muitas famílias que dominam o sertão pernambucano. Então, você tem essa questão mesmo, eu vim chamado colonialismo, que domina muitas famílias, Serra Talhada, Ferraz, Novaes, eram famílias que 40 pessoas morreram das duas famílias. Um matava um, que depois matava o outro, que matava outro, que matava outro, que matava outro, Serra Talhada. A família dos Ferraz Novaes. Ferraz Novaes. Oi? É uma família muito conhecida em Serra Talhada. Você sertão ali, daquela parte. Serra Talhada, meu Deus do céu. Oh, não, desculpa, Floresta. Serra Talhada não, Floresta. Mas ali do sertão. Ferraz Novaes, quase que essas duas famílias sumiam. Porque por causa de questão política, uma matava o parente da outra. Ferraz Novaes, pode procurar. Vai lá, Revolução Praeira, para terminar. Você deve se lembrar que durante o período regencial, o Brasil passou por inúmeros movimentos contestatórios. Mesmo com a coroação do Pedro II, esses movimentos ainda demoravam alguns anos para serem vencidos. Além do que vimos na unidade anterior, houve em Pernambuco, em 1848, um movimento que ficou conhecido como Revolução Praeira, a 7ª revolta ocorrida na província até aquele momento, a última grande revolta do segundo reinado. Então, para vocês terem uma ideia, 7 revoltas ocorreram aqui em Pernambuco. 7. Não, durante toda a história da província de Pernambuco. 7 revoltas. Pô, não é barraqueiro, né? Aí ele está perguntando quais foram essas revoltas. Nesse momento, está aqui a gravação da última revolta. Terceiro. Aí vocês procuram em casa essa gravação, tá certo? Está aqui, ó. Conjuração do Nosso Pai, Guerra de Mascates, Revolução Pernambucana, Confederação do Equador, motins contra a HP na província e a Cabanada, e essa é a 7ª revolta. Está gravado aqui nesse momento. Peguem e façam. Beleza? Daqui as 7 revoltas. É a questão de número. Claro. É a questão de número 3. É a questão de número 3. Aí, eu termino esse assunto, né? Aí tem primeiro e segundo. 45. Ah, meu Deus, acaba aqui. É grande. Só que também a 48. A semana que vem eu termino, beleza? Eu termino tudo isso aí.